No domingo passado, eu falei uma parábola que está lá em Mateus 25, no capítulo 14, que é conhecida como a parábola dos talentos. E nós falamos sobre, claro, o enfoque dessa palavra era sobre aquele servo que tinha apenas um talento e que negligenciou a vontade do seu senhor. E no final de um tempo, de um período, nós vemos que aquele senhor voltou e foi prestar conta com os seus servos. E essa parábola Jesus Cristo usa para ilustrar algo que vai acontecer conosco. Jesus começa lá no capítulo 1 de Mateus 25, dizendo assim: e o reino dos céus será. Então é algo que é certeza, não é algo, o reino dos céus, talvez, ou é algo, uma hipótese. Então não é uma questão de se, mas é uma questão de quando. Quando isso vai acontecer? Então todos nós, como cidadãos celestiais, deveríamos estar nos preparando para entrar no reino dos céus. E essa parábola, ela fala daquele que cumpre as condições, mas também fala daquele que não cumpriu as exigências para o reino dos céus. Veja, irmãos, não confundam isso com salvação. A salvação é de graça, amém? É pela graça. Se foi de graça, você fez alguma coisa para receber? Tem alguma coisa que você pode fazer para ser salvo? Então tem alguma coisa que você pode fazer para perder a salvação? Não, porque você recebeu de graça. Se você não fez nada para receber, não há nada que você faça que você perca. A Bíblia fala que é um dom de Deus, é um presente que Ele te deu. E Ele não é igual criança, né? Criança briga, devolve aqui meu presente, né? Deus não faz isso com você. Deus te deu esse presente que é a salvação. Mas a Bíblia fala que há alguns, e aí a Bíblia tem um versículo que é muito conhecido, mas pouco compreendido, que diz assim: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Deus, Ele convida todos para essa festa, todos recebemos a salvação, mas dentre esses, há alguns que Deus vai escolher para que possam reinar juntamente com Cristo. Amém? Lá em Apocalipse fala assim: guarda bem a tua coroa para que ninguém a roube. Eu sei que muita gente interpreta isso como salvação, mas a coroa não pode ser salvação, porque ninguém precisa roubar a minha salvação para ser salvo. Mas coroa fala de posição de autoridade com Jesus Cristo. Então toda vez que nós ouvimos falar do reino dos céus, nós temos que ficar atento. Sabe, porque eu quero reinar com Cristo. Sabe, muitas vezes nós achamos difíceis as coisas nessa vida. Mas se você acha difícil as coisas nessa vida, então aplique-se, porque o reino dos céus, a Bíblia fala em Apocalipse, que Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Esse é o reino dos céus. Vai durar 1000 anos. Então se você acha difícil servir a Deus por 30, 40 anos, você acha difícil pegar seu carro, ir na célula, ou ir evangelizar, ou fazer uma coisa, toma cuidado, porque depois vão ser 1000 anos. E aí você não vai poder mudar aquilo que já foi selado, que foi o seu destino. E é por isso que nessa parábola dos talentos, quando aquele servo de um talento ele é repreendido, a Bíblia fala que ele é lançado para fora. Para fora de onde, irmãos? Lançado fora do reino. E ali fala que lá haverá choro e ranger de dentes, né? Muitas pessoas acham que isso é inferno. Não, isso é apenas aqueles que vão ficar de fora do reino dos céus. E é interessante que eu penso que esse choro é porque talvez a pessoa venha cair em si e descobrir que, às vezes, tudo aquilo que ele investiu numa vida inteira não vale nada diante de Deus. Porque a Bíblia fala que no dia do julgamento, o fogo de Deus vai passar e vai provar a obra de cada um. E só vai ficar aquilo que é ouro, aquilo que são pedras preciosas e prata, toda aquela obra edificada, talvez com palha, com feno de grande volume, tudo isso vai ser consumido pelo fogo. Por isso, irmãos, nós precisamos compreender a vontade do nosso Senhor. Não podemos negligenciar, não podemos fazer como aquele servo que simplesmente desconsiderou o tesouro que ele havia recebido. E ignorou a vontade do Senhor, e foi cuidar dos seus interesses, e foi
viver do seu jeito a sua vida. Não, nós precisamos entender que nós somos comprados e fomos feitos servos de um Senhor. E que esse Senhor, apesar de não estar hoje insistindo com você, nem te obrigando a fazer as coisas, porque Deus ele é muito gentil, Deus ele é um gentleman. Ele não vai obrigar ninguém a fazer nada, mas vai haver uma recompensa para aqueles que fazem a vontade dele. Sabe, isso que nós devemos ansiar no nosso coração. A Bíblia fala que nós devemos buscar as verdadeiras riquezas, as riquezas que são do alto. Muitas vezes nós estamos preocupados com riquezas que são aqui da terra e acabamos nos embriagando com essas coisas que a Bíblia fala que a traça ela vai corroer, o ladrão rouba. Não, nós temos que juntar as nossas riquezas no céu. Riquezas que são celestiais, riquezas que são eternas. É um investimento que você faz e que não vai haver variação na bolsa de valores, não tem erro, não tem perigo de dar errado esse investimento que você vai fazer, porque ele é um investimento eterno. Sabe, nós temos que pedir espírito de revelação da parte de Deus, para que possamos enxergar essas coisas. Porque o ímpio ele não pode enxergar isso, mas nós somos feitos filhos de Deus. Nós temos condições de enxergar essa realidade e fazer a vontade de Deus. Amém? Então eu falei domingo passado desse servo que não fez a vontade do Senhor. E uma pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: qual é a vontade do Senhor? Você já fez essa pergunta? Engraçado que muitas vezes nós queremos contar para Deus qual é a nossa vontade. E aí na nossa oração nós falamos: Senhor, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo, me dá isso aqui, me dá aquilo outro e tal. Mas essas são as nossas vontades. Mas qual é a vontade de Deus? Sabe, nós somos acostumados com um pensamento secular, mundano, onde as coisas vivem um acaso. Então, provavelmente já falaram para você de que não, o homem ele nasceu fruto de uma evolução, houve uma grande explosão, o Big Bang, e aí foram evoluindo o tipo de vida na Terra, e aí veio o macaco, e nós depois foi evoluindo até chegar a nós. E o problema desse padrão de pensamento satânico, demoníaco, antibíblico, é porque fala que nós somos frutos do acaso, e que nós estamos aqui por acaso, e a ciência fala que os seres vivos, eles nascem, crescem e morrem. E muita gente tem vivido apenas isso. Quando você lança o seu olhar sobre a Bíblia, você vai entender que nada que Deus faz é por acaso, e que nós somos criados com um propósito. Você não é fruto de um acaso, ainda que você não tenha sido planejado pelos seus pais, ainda que as coisas que aconteceram na sua vida não foram exatamente como você queria, você tem que entender que você foi criado com um propósito por Deus. A palavra de Deus diz que Deus, aquele que nos conheceu antes da fundação do mundo, também nos predestinou, nos preparou para andarmos nas boas obras. Sabe, é um projeto celestial. E nós somos criados para esse projeto. Eu sei que muito tempo eu ouvi nas igrejas, a pessoa falava para um assim: olha, Deus tem um propósito para a sua vida. Não, mas isso não é verdade. Deus tem a sua vida para um propósito. Deus criou o propósito primeiro, a ordem das coisas primeiro. Deus cria o projeto, Deus estabelece a terra, Deus começa a planejar ano após ano, e aí ele chega no ano de 2017, no mês de outubro, no dia 15, e ele fala assim: esse irmão vai estar lá ouvindo essa mensagem. Deus estabelece um projeto, depois ele cria você e coloca dentro desse projeto. Você foi criado para um projeto. E viver ignorando esse projeto é viver perdido. Já percebeu a vida de pessoas que elas fazem coisas, mas estão o tempo inteiro insatisfeitas, o tempo inteiro se sentindo um vazio, e por mais bem-sucedidas que sejam, aos olhos humanos, estão insatisfeitas. Porque por mais bem-sucedidas que estejam aos olhos humanos, são mal-sucedidas no projeto de Deus. São mal-sucedidas para aquilo que elas foram criadas.
Porque realização vem quando você faz aquilo que você foi feito para fazer. Eu sou do tempo que não tinha muito acesso a ferramentas. Às vezes a gente queria desrosquear um parafuso e usava faca de mesa para fazer isso. Não precisa levantar a mão não, quem já fez não. Só dá um sorriso para mim. E entortava a ponta da faca, sabe? Ela não foi feita para isso. Mas a realização de uma chave de fenda, aquela Phillips, é você encaixar ela certinho no parafuso e ela fazer aquilo que foi feita. Né? Tinha até uma propaganda de uma loja de ferramentas na minha cidade que dizia assim: não existe trabalho difícil com a ferramenta certa. Sabe, não existe vida difícil se você estiver no lugar certo. Às vezes nós temos tanta dificuldade por algumas coisas, porque simplesmente nós não estamos dentro do propósito. Nós não estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. Sabe, Deus estabeleceu um projeto para cada um aqui. Sabe, você não pode ignorar isso. Nós não podemos viver ignorando a vontade do nosso Senhor, sob pena de, um dia quando estivermos diante dEle, nós sejamos repreendidos, sejamos reprovados. Qual que era a preocupação do apóstolo Paulo? Que ele não fosse desqualificado, que ele não fosse perdesse o seu lugar para outro, a sua posição para outro, porque Deus havia estabelecido coisas para que ele fizesse, e ele não queria ignorar isso. Deixa eu falar, não ignore aquilo que Deus quer que você faça, seja bem-sucedido nas coisas do céu. Agora, ser bem-sucedido nas coisas do céu não quer dizer que você vai ser mal-sucedido nas coisas da terra. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual que é o nosso problema, irmãos? Nós temos medo de entregar as nossas vidas na mão de Deus. Mas agora você sabe onde é que começou isso? Isso começou lá no pecado original do homem. Deus coloca o primeiro casal criado num jardim, no jardim do Éden. E ali ele estabelece, ele fala: olha, você, tudo isso aqui é teu. E no centro do jardim tem a árvore da vida. Deus queria que ele se alimentasse da vida. Mas eles escolheram o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, escolheram ser donos do próprio nariz. Todas as vezes que você pondera numa decisão, todas as vezes que você toma uma decisão, sei que isso pode chocar alguns aqui, mas todas as vezes que você toma uma decisão, sem ser baseado na vida, que é o Espírito Santo dentro de você, mas baseado no seu conhecimento do bem e do mal, você está comendo daquele fruto envenenado do pecado. Você está comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o projeto de Deus para as nossas vidas é que o seu Espírito, que é a vida dentro de nós, seja o centro e seja o guia daquilo que nós fazemos. Mas fazer a vontade de Deus, irmãos, implica que nós nos apliquemos a isso. Interessante que foi a palavra compartilhada sexta-feira nas células e eu ouvi algumas coisas interessantes. E uma pessoa falou assim: olha, pastor, eu não sei, mas eu tenho me aplicado a conhecer a vontade de Deus. Eu acho que esse é o primeiro motivo. É o primeiro passo, é você se aplicar a conhecer a vontade de Deus. Muitos crentes não estão procurando ouvir a vontade de Deus, estão apenas procurando seus próprios interesses. Sabe, nós devemos buscar a vontade de Deus, mas há uma outra corrente de pensamento que fala assim: ah, pastor, tudo aquilo que se for de coração, Deus aceita. É só fazer algo de coração, né? E pior que tem muito lugar que é assim, né? O pastor chega: irmão, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar bola. Então, nós vamos criar um departamento de jogar bola aqui na igreja e você vai estar fazendo a obra de Deus. Será que é assim, irmãos? O pastor Aloysio tem uma história que ele foi, logo quando ele começou a pastorear, lá em Goiás, e foi visitar uma irmã, e ele gosta muito de doce, mas tem um doce que ele não gosta, que é a marmelada.
E ele fala que a irmã chegou lá e falou: pastor, eu sei que você gosta muito de doce. E ele: gosto mesmo. Então eu comprei para você essa marmelada aqui. Aí tirou lá um pedação, entregou para ele. E ele assim, né, o único que ele não gosta. E agora? Aí diz que a irmã virou, entrou assim, diz que ele: cadê a bolsa da minha esposa? Ele tacou dentro da bolsa. A irmã voltou e falou: pastor, eu sabia que você gostava, mas nem tanto. Deixa eu tirar mais aqui para você. E tirou um pedação maior ainda. Aí ele teve que comer. Mas por que isso, irmãos? Porque nós temos medo de falar não para as pessoas, né? Isso lá na minha terra fala fazer desfeita, né? Eu tenho medo de fazer desfeita, então eu sou obrigado a aceitar só para não desagradar a pessoa. Será que Deus precisa aceitar as coisas só para não desagradar a gente? Não. Deus, ele tem sua vontade. E a vontade dele é muito clara na palavra de Deus. Então eu queria que você acompanhasse, acho que nós vamos ter a projeção hoje, aquilo que Deus, as primeiras palavras que Deus, você sabe, Deus criou o homem, Deus criou a terra e criou as coisas, e Deus criou o homem. Então, quando Deus cria o homem, ele fala algo para o homem. As primeiras palavras que Deus libera para o homem. Na Bíblia é muito importante você entender o sentido, a gente chama de primeira menção. Primeira menção na Bíblia das coisas que estão na Bíblia. Sabe, e você vai encontrar lá em Gênesis 1:28, nós vamos projetar, as primeiras palavras que Deus fala para o homem. Isso é muito importante que nós prestemos atenção. Deus acaba de criar o homem e ele vai dizer agora qual que é o objetivo, por que que ele havia colocado o homem na terra, porque o que que eu quero que você faça, Adão, qual que é o meu projeto de vida para você. Então diz assim, então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Até aí, pode tirar. Deus queria que Adão frutificasse. Deus queria que Adão enchesse a terra. Esse era o projeto de Deus para o homem. A humanidade é o projeto de Deus. O interessante agora é que Deus, ele não faz as coisas de uma vez. Deus estabelece um processo. Deus, ele começa todas as coisas com semente. Por isso nós não podemos ignorar pequenas coisas. Deus queria estabelecer a humanidade, ele começa com apenas um casal. E ele dá uma missão para Adão. Adão, eu quero que você seja frutífero. Adão, eu quero que você multiplique-se. Adão, eu quero que você povoe toda a terra. Porque um dia na eternidade, eu desejei ter a terra povoada por homens e mulheres, a minha imagem e semelhança. Sabe, Deus desejou ter uma família. Nós não entendemos o Deus que não precisa de nada. Ele escolheu ter uma família e resolveu criar a humanidade e deu uma ordem para Adão e Eva, para que eles se multiplicassem. Agora é interessante que quando Deus fala isso em Gênesis 1:28, Adão foi feito imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Então, à medida que Adão se multiplicasse, ele iria se multiplicar à imagem e semelhança de Deus. Os filhos que Adão gerasse seriam imagem e semelhança de Deus. Contudo, em Gênesis 3, o diabo entra em cena. E momentaneamente ele frustra esse plano, porque o homem e a mulher, eles introjetam, eles colocam dentro de si o pecado. E agora os filhos que eles geram não podem ser mais imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Adão, ele foi feito com glória. Se você olhar no Salmo 4, a Bíblia fala que nós fomos criados e coroados com a glória de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Adão tinha glória.
A Bíblia fala que ele subjugava todos os animais, não é porque ele tinha uma arma, ou porque ele era muito grande, ou porque ele era muito forte, mas porque ele tinha a glória de Deus. E todas as vezes que você enxerga a glória, você enxerga domínio, você enxerga a autoridade de Deus. Por isso, quanto mais glória, mais autoridade nós recebemos. Mas o homem perdeu a glória. A Bíblia fala que quando nós pecamos, nós perdemos a glória de Deus. E Adão não gerava mais agora, não estava mais apto a gerar filhos segundo imagem e semelhança de Deus. E aí isso acontece quando mostra lá em Gênesis 3. Adão começa a gerar e os filhos agora que ele vai gerar não são mais imagem e semelhança de Deus. Gênesis 5:3. Diz assim: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Adão agora ele gera filhos não mais à semelhança de Deus, mas gera filhos à sua própria imagem e semelhança, a imagem e semelhança de pecado. A humanidade foi contaminada nesse momento. O homem não estava mais apto a fazer aquilo que Deus mandou. E nesse momento, a humanidade cresce e os homens começam a desagradar a Deus. Você conhece a história de Noé? Deus manda um dilúvio e fala: eu vou recomeçar a terra. Porque o homem me desagradou, o homem se desviou. E Deus resolve começar a terra novamente com Noé. E aí lá em Gênesis 9, capítulo 1, você vê as primeiras palavras que Deus fala depois que passa o dilúvio, que ele vem falar para Noé. E diz assim: Deus abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Engraçado, parece que nós estamos lendo o versículo anterior que Deus falou para Adão. Mas a vontade de Deus não muda, irmãos. O propósito de Deus não pode ser frustrado. Deus, ainda assim, quer a terra cheia de filhos. Então ele chega para Noé e diz isso. Abençoou Noé e disse: frutificai e multiplicai-vos. Nós sabemos que o homem, mais uma vez, se desviou. E lá no capítulo 11 de Gênesis, nós vemos a criação da Torre de Babel, onde o homem desagrada profundamente a Deus. E novamente Deus confunde e vai começar o seu terceiro recomeço, agora com Abraão, lá no capítulo 12, onde você pode ler assim no verso 2, que diz assim para Abraão: eu farei de ti uma grande nação. Veja, agora Deus não falou para ele multiplicar, o próprio Deus disse que ele faria de Abraão uma grande nação. Ele mesmo iria multiplicar a semente de Abraão, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No começo, Deus fala para Adão e para Noé, falou: eu te abençoo. Não, agora Deus fala para Abraão: e tu serás uma bênção. Irmãos, o plano de Deus não muda. Ele quer ter a terra povoada de homens e mulheres, a sua imagem e semelhança. Mas pastor, hoje a terra está povoada. Hoje nós já passamos de 7 bilhões de pessoas. O que mais que eu posso fazer para colaborar com isso? Você sabe, hoje nós temos pessoas, mas elas não são a imagem e semelhança de Deus. Hoje a humanidade é imagem e semelhança de pecado. Nós vivemos numa humanidade que é caída. Mas há uma forma de nós cumprirmos o chamado de Deus. Quando nós geramos pessoas para Cristo. Quando nós mostramos o Evangelho e elas nascem novamente. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 45. Diz o seguinte: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, ou seja, tornou-se carne, homem natural. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é espírito vivificante. Puder avançar? 46.
Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, senão o natural, mas depois o espiritual. Próximo. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Ok, até aí. Hoje a terra está povoada de homens naturais, mas esses homens não são expressão de Deus, não são imagem e semelhança de Deus. São homens terrenos, mas Deus continua querendo, Deus mantém o seu propósito. Ele quer homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Hoje nós temos o poder de pregar o evangelho. Temos o poder de liberar a palavra de Deus sobre as pessoas. E a Bíblia fala que todo aquele que crê em Jesus Cristo, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, a vontade de Deus continua sendo a mesma, de povoar a terra com filhos e filhas à sua imagem e semelhança. Então, voltando agora na parábola dos talentos. Você sabe, na parábola dos talentos haviam 3 servos. E todos os 3 receberam talentos. Então eu posso afirmar que 100% deles receberam talentos. Talento é uma palavra que hoje, no português ela tem um significado diferente, mas no sentido ali bíblico significa uma porção de ouro. Você sabe, ouro na Bíblia também é usado para falar da presença de Deus. Eu posso dizer que cada um de nós recebeu uma porção do próprio Deus. Cada um de nós recebeu o ouro do céu. Não existe crente que não recebeu. Se você é crente, você recebeu o ouro que vem do céu. Mas um daqueles não fez absolutamente nada, porque desconhecia a vontade do seu Senhor. Mas eu quero dizer que você pode multiplicar o seu talento. O que você recebeu de Deus, você pode dar para outros também. De graça você recebeu, de graça você vai dar. Sabe, o Senhor quer que nós façamos a sua vontade. Então, quando eu falo de fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que está no coração de Deus, sabe, eu estava pensando, quando às vezes nós vamos presentear uma pessoa, é muito difícil a gente escolher o que vai dar. E ainda mais alguém que tem tudo, né? E será que Deus tem alguma coisa que Deus não tem, que nós pudéssemos dar a Deus? E aí o Espírito me mostrou algo que está lá em Provérbios. Provérbios 23, 26 fala assim: dá-me, filho meu, o seu coração. Sabe, o desejo do Senhor é o nosso coração. Não que Ele não pudesse ter, mas que Ele escolheu. Sabe, Deus não quer obrigar ninguém, mas o desejo de Deus são os nossos corações. Sabe, se você deseja agradar o coração de Deus, dê corações para Ele. Se você deseja fazer a vontade de Deus, aplique-se em ganhar pessoas. Sabe, há uma revelação. Estava conversando com os irmãos. Muitas pessoas têm a revelação de Jesus Cristo, que é a primeira revelação que nós temos. Muitas pessoas entendem a morte de Jesus Cristo e aceitam e são feitas novas criaturas e passam a ser salvas. Mas a revelação não para em Cristo. A revelação, ela é algo sequencial, e depois de Cristo, a segunda revelação que nós temos na vida cristã é a revelação da igreja. A igreja é o projeto de Deus para salvar a humanidade. Todo aquele que teve entendimento disso, ele é alguém que tem zelo para a igreja. Infelizmente, muitas pessoas ainda vivem aquilo que se tornou até um clichê no Brasil. Fala assim, Cristo sim, igreja não. São pessoas que não têm o entendimento do projeto de Deus. Mas a igreja é o projeto de Deus para os nossos dias. Deus estabeleceu que seria através da igreja a salvação das pessoas. Quando nós temos o entendimento disso, do projeto do Senhor, nós passamos a viver e a zelar pela igreja do Senhor. Sabe, não apenas o prédio onde nós nos reunimos, a todos nós. Sabe, o nosso desejo é agradar ao Senhor.
Sabe, se há algo que vale a pena você investir os seus dias, é fazendo a vontade de Deus. É aplicando-se em multiplicar o seu talento, é aplicando-se em discernir a vontade dEle e fazer as coisas que Deus quer. Mas é interessante, irmãos, que muitas vezes nós nos enganamos, nós tomamos caminhos que não são os caminhos exatamente como Deus quer. O próprio Adão, a Bíblia fala que ele teve 2 filhos. Adão teve Caim e Abel, mas depois que Caim mata Abel, Adão tem outro filho chamado Sete. E é interessante que em Gênesis 4 descreve a geração de Caim. E a Bíblia fala que Caim gerou pessoas que tinham muito talentosas, pessoas que tinham grandes habilidades, pessoas que eram músicos, escultores, pessoas que edificaram cidades e fizeram grandes coisas. E por outro lado, nós temos no capítulo seguinte a geração de Sete, que foi uma geração que apenas gerou filhos. Uma geração que apenas, a Bíblia relata que cada um viveu tantos anos e nasceram filhos e filhas. E fulano gerou filhos e viveu tantos anos, e apenas isso a Bíblia fala. E talvez você pense, essa geração não foi uma geração muito interessante. Os filhos de Caim, sim, foram uma geração que fizeram coisas, que criaram coisas, que edificaram e fizeram coisas que realmente são relevantes. Mas na verdade, a geração de Sete, a geração que apenas gerou filhos e filhas, foi a geração que agradou a Deus. Sabe, nós somos tentados como crentes a querer fazer coisas para Deus. Mas Deus quer que nós geremos coisas, que nós sejamos pais e mães espirituais. Por outro lado, quando no segundo recomeço com Noé, nós vemos que também o homem ele se rebela contra Deus quando ele vai fazer a Torre de Babel, lá no capítulo 11 de Gênesis. Fala que o homem resolveu construir uma torre para que eles não fossem espalhados, indo contra uma ordem de Deus. E falaram assim, vamos fazer uma torre para que não sejamos espalhados e que o nosso nome seja célebre. Sabe, a Torre de Babel representa um pensamento, um padrão de cultura. Babel depois se torna Babilônia. E lá no fim da Bíblia, em Apocalipse, nós vemos a grande Babilônia. Isso fala de um pensamento onde as pessoas querem fazer coisas para engrandecer o seu nome, simplesmente para poder se tornarem célebres. E é interessante que nós vemos hoje muitas pessoas, muitos crentes tomando esse caminho. Ao invés de gerar, porque, irmãos, gerar não dá status. Né? Muitas mães, né? Pessoas que, sei que aqui nos Estados Unidos já é mais difícil, mas no Brasil você pergunta, né, para uma mãe, que é apenas mãe, que não trabalha, né? E a pessoa fala, você trabalha ou você só fica em casa cuidando das coisas? Né? É mais ou menos como um pastor, né? Você é só pastor ou você trabalha também? Mas gerar é algo que não é valorizado pelas pessoas. Por outro lado, aquela mulher que renunciou a ter filhos para ter uma carreira e fazer grandes coisas é alguém valorizado pela sociedade. Mas deixa eu falar, o que tem valor para Deus é aqueles que geram filhos. Tem pessoas que impressionam muito, mas apenas homens. Pessoas que estão apenas fazendo. Sabe, às vezes nos criticam a nossa igreja, porque nós não somos uma igreja que faz muitos eventos, que não fica trazendo cantor, que não traz isso, não traz aquilo, porque nós entendemos que o nosso papel não é fazer entretenimento, nós temos que gerar filhos para Deus. Não que nós não façamos coisas. Tem coisas que são importantes fazer, é importante você limpar o prédio, é importante você tocar a música, mas o nosso objetivo é gerar vidas para Deus. Não se tornar um fim em si mesmo. Nós não fazemos a festa simplesmente para fazer festa, mas nós fazemos isso com o objetivo de ganhar pessoas. Assim como uma mulher que ela se casa, ela não se casou para
para lavar roupa, para limpar a casa, mas ela faz tudo isso. Mas o nosso objetivo é gerar filhos para Deus. Sabe, a vontade de Deus não muda. Eu mostrei para você em Gênesis, no primeiro começo com Adão. Mostrei para você no segundo começo com Noé. No terceiro começo com Abraão. Mas eu quero mostrar para você. Mostrei as primeiras palavras de Deus em Gênesis 1, 28. Multipliquem-se e povoem a terra. E queria mostrar para você agora as últimas palavras de Jesus Cristo. Mateus 28, 19. Jesus Cristo diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vontade de Deus não muda, irmãos. A vontade de Deus não muda. Deus continua querendo ter filhos. Sabe, que nós possamos ter no nosso coração de fazer a vontade de Deus. Sabe, eu falo isso, irmãos, porque a minha alegria é que você chegue naquele dia e receba uma recompensa do seu Senhor. Sabe, às vezes é mais fácil nós fazermos coisas. Sabe, Deus falou para Abraão: olha, eu quero de você que você seja uma grande nação. Mas tem um detalhe: a esposa de Abraão, Sara, era estéril. E talvez você tenha vivido uma vida de esterilidade. Olha, pastor, você pode me pedir, você quer que eu corte essa grama aqui, que eu faço um monte de coisa, mas não me peça para evangelizar, não. Eu não sou disso. Não é comigo isso. Pede para eu fazer o que for. Talvez Abraão tivesse falado para Deus: estão construindo uma torre lá, o Senhor quer que eu construa uma torre maior para você? Sabe, esse é o pensamento de hoje. Lá no Brasil tem a parada gay. Não, vamos fazer a parada dos evangélicos, vamos levar mais gente para provar que nós somos melhores. Não, não é isso que Deus quer. Menos ativismo. Sabe, tem muita gente que tem se perdido de Deus dentro da igreja, porque ignorou a sua vontade. A igreja se tornou apenas um ambiente onde ela frequenta, onde ela vai, onde ela encontra amigos, onde ela canta, onde ela faz um monte de coisa, mas como a religião fala de Deus, a religião prega a Deus, a religião ensina sobre Deus, só que Deus não está lá. Deus te chama para um relacionamento. E é interessante que o resultado de um relacionamento, o resultado de uma interação de intimidade, é o fruto. Tal qual é no natural, assim também é no espiritual. Deus te chama para ser íntimo dele. Deus te chama para um relacionamento. Sabe, Deus te chama aqui nessa manhã, não para você só escutar mais uma palavra. Não, Deus está te convidando para um relacionamento verdadeiro. Sabe, o fruto desse relacionamento é uma vida de frutificação. Sabe, Abraão a esposa dele era estéril, ele não tinha condições de gerar filhos. Mas ainda assim, Deus o fez pai de multidões. Sabe, Deus deseja que nós sejamos pais e mães de uma geração perdida. Uma geração que tem perdido referenciais. Uma geração que tem perdido valores, porque simplesmente não tem para onde olhar, não tem pessoas mais que são referências. Pessoas que têm vivido uma vida destruída. Talvez o seu vizinho esteja vivendo uma vida de destruição, precisando de pais espirituais. Pessoas que peguem pelas mãos e levem elas e falam: esse é o caminho. Há uma saída para o seu problema. Há um Deus que governa céus e terra. E se Ele entrar na sua vida, Ele vai governar, vai acabar com o caos. Sabe, nós fomos chamados para sermos pais e mães espirituais. Que sejamos frutíferos. Essa é a vontade de Deus para nós.
Assim como Paulo fala lá em Filipenses 4, que os filhos são a alegria e coroa dele. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos dar filhos espirituais. Prepare-se. Prepare-se. Muitos de nós ainda não temos condições de ter filhos, porque ainda estamos preocupados com nós mesmos. Mas mude a sua atitude. Mude o seu coração. A casa está aberta para os filhos. Sabe, nós devíamos ser uma geração que deveria estar em crise. Assim como Ana, mãe de Samuel, que se lamentava e chorava e falava: Senhor, eu não quero viver se eu não for ter filhos. Para a minha vida cristã não tem sentido se eu não tiver filhos, se eu não cuidar de pessoas. Jesus Cristo, aquele que me comprou, me deu uma ordenação, um mandamento: pregar o evangelho, fazer discípulos. Como que eu posso viver ignorando aquilo que o meu Senhor, que deu a vida por mim, mandou eu fazer? Sabe, eu quero te convidar nessa manhã a tomar uma decisão. A Bíblia fala no livro de Tiago: não adianta nada você ser só apenas um ouvinte da palavra de Deus. Você precisa ser um praticante. Se você não toma decisão, você vai sair daqui. Talvez daqui a uma semana, não, às vezes daqui a 2 dias você não vai nem lembrar o que foi falado nesse culto. Mas existem decisões que mudam a nossa vida. Sabe, eu queria que você tomasse essa decisão. Mas, Senhor, eu entendi que o seu projeto é ter filhos. E eu quero ser pai espiritual. Quero ser mãe espiritual. Eu quero gerar filhos para o Senhor. Sabe, Senhor, eu não sei como. Eu sou como Abraão, eu sou estéril ainda. Mas tem pessoas que nem querer elas querem. Não é uma questão de poder, não é uma questão de querer, de desejar. Pessoas que estão só preocupadas com si mesmas, nem desejam. Eu quero que você deseje. Eu como, eu não sei, mas eu quero que você deseje a vontade de Deus. E sabe, naquele dia onde o fogo vai provar todas as coisas, esse teclado bonito aí vai ser queimado. Aquele violão legal lá não vai subir para o céu. Tem músicas que são muito bonitas, mas eu creio que os anjos tocam melhor do que nós. Sabe, a única coisa que nós vamos poder levar diante de Deus são os nossos filhos. A Bíblia fala que, em Hebreus, que nós somos feitos, Deus faz dos seus ministros fogo. E só tem uma coisa que o fogo não queima: o próprio fogo. A única coisa que nós vamos poder levar para Deus vão ser os nossos filhos, as almas que nós ganhamos, aquelas pessoas que nós cuidamos. Nós vamos chegar diante de Deus e apresentar. E essa vai ser a nossa coroa. O apóstolo Paulo fala que os nossos filhos são a nossa coroa. Sabe, nós vamos ser pais de multidões. Você não vai ter noção das gerações que você vai influenciar. Sabe, é isso que Deus quer para nós. Se você entendeu isso, eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar a Deus. E eu quero que você faça um compromisso, você e Deus. Quero que você fale para Deus do seu desejo de fazer a vontade dEle. Sabe, eu não estou pedindo para você largar seu emprego, para você fazer nada. Sabe, Deus quer te usar lá onde você está. Mas deseja isso.
Peça. Peça. A Bíblia fala que nós não recebemos porque não pedimos. Nós pedimos tanta coisa, pedimos posição, pedimos carro, pedimos trabalho, pedimos dinheiro. Peça algo que o Senhor quer te dar. Mas, Senhor, dá-me filhos. Dá-me filhos, Senhor. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus, eu quero aplicar os meus dias. Quero aplicar a minha energia, a minha vida, fazer a tua vontade, Senhor. Por isso, Pai, dá-me filhos. Dá-me pessoas, Senhor, onde eu possa pregar do Evangelho, onde eu possa discipular, onde eu possa ensinar. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Livra-nos de viver uma vida que ignore isso. Mas usa-nos, Senhor. Usa-nos nessa terra, ó Pai. Usa-nos como luzeiros, como aqueles que, por meio de quem o Senhor vai trazer a salvação.